Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 140 do Paddockcast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. É o nosso 6º episódio da temporada. Eu sou Gabriel Curti, comando a nossa gloriosa atração com as presenças de Felipe Leite e Gabriel Carvalho. Na produção, Pedro Prado está de volta aqui aos trabalhos. Espero que vocês todos estejam bem. Antes de tudo, aquele nosso recado tradicional aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Então, ouçam o Paddockcast até o final, depois pulem para o feed dos nossos parceiros, os podcasts da Central 3, como este que vocês estão escutando no momento, estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. Aí você pode escolher o que você prefere, samba, política, futebol, história, tem de tudo por lá. Bora para o tema de hoje, então, sem perder tempo. A Fórmula 1 iniciou sua temporada 2022 com um excelente GP do Bahrein. Boas disputas, surpresas, ordem de forças bem mexida e, claro, as principais equipes do grid protagonizando momentos bem diferentes entre elas. Tudo isso diante de um regulamento totalmente novo. Vamos falar aqui dos principais destaques da prova, também projetando o que vem por aí, mas nosso foco vai ser especialmente em Ferrari e Mercedes. Motivo? Uma parece pronta para empolgar depois de fazer a dobradinha, enquanto a outra esteve claramente mais lenta que as duas rivais diretas. É para se preocupar? Isso o Felipe e o Gabo vão responder para a gente nos próximos minutos aqui no Paddockcast. Eu já começo então com o Felipe, dando as boas-vindas a ele aqui no Paddockcast e perguntando: que tal o GP do Bahrein? Valeu a espera para o começo da Fórmula 1? Salve, Gá, um abraço pro Gabo também, muito feliz de estar aqui, agradecer o convite, meu primeiro Paddockcast, então baita honra, vamos que vamos para falar do GP do Bahrein, que respondendo a sua pergunta, Gá, valeu demais a espera, né? Na minha opinião, uma corrida cheia de emoções, briga entre Verstappen e Leclerc, Verstappen abandonando no fim, Pérez rodando na última volta, pódio improvável do Hamilton, a Haas indo muito bem com Magnussen em quinto. Acho que o Bahrein reservou muitas histórias interessantes e que nos motivam a acompanhar e nos apaixonar pelo esporte, né? Vai dar muito pano para manga aí pro restante da temporada. E bom de ver essa nova era da Fórmula 1, esse novo regulamento técnico que já se mostrou muito eficaz nessa primeira corrida em Sakir. Feliz demais de estar aqui e vamos que vamos. Muito bem, então a gente vai destrinchar essa corrida a partir das próximas perguntas, mas Gabo, primeiro, bem-vindo de volta aqui. Queria saber se você também ficou empolgado com o começo da Fórmula 1 ou se está mais desanimado. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Gá. Bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe, Prado também, para todos os nossos ouvintes, os Paddockcasters, né? Acho que a gente não tinha cunhado o termo ainda, mas fica aí. De qualquer forma, acho que foi uma corrida que dá para ficar assim empolgado. É claro que assim, o Bahrein normalmente gera grandes corridas, mas gerou grandes momentos do início ao fim, né? Até nas horas onde o pelotão da frente esteve mais morno, né? E que foi ali na primeira metade da corrida, teve coisa interessante a se observar no restante o restante ali do grid. Então, grandes disputas, um vencedor inesperado, né? A Ferrari já estava aí quase 3 anos sem vencer a corrida, um jejum muito parecido ali com o dos anos 90. Então é um início bacana para essa nova era da Fórmula 1. A gente não sabe como vai ser o futuro dela, né? Inclusive porque a gente tem uma sequência aí de pistas não tão legais quanto o Bahrein, né? A gente tem Arábia Saudita, Austrália, Emília-Romanha, Espanha, Miami, que é incógnita. Não temos tantas corridas que prometem ser legais assim daqui para frente, mas foi um início bacana. Eu acho que se foi bacana em um lugar que já costuma ser bacana, é porque o indicativo é legal. Muito bem. Eu espero não ter que aguardar até Baku para ter mais uma boa corrida, senão acho que o hype da Fórmula 1 2022 vai cair brutalmente. Ô, Felipe, vamos voltar para você então, porque agora a gente vai dividir em duas partes a questão das primeiras impressões gerais, tá? A primeira parte vai ser sobre o novo regulamento, né? Na verdade, é sobre o novo regulamento, mas vamos dividir isso em duas partes. A corrida em si, as disputas, realmente isso pareceu mais quente que o normal? Ou é meio na linha do que o Gabo falou, que o Bahrein é uma ótima pista e aí talvez isso não deva empolgar tanto, é melhor esperar uma Arábia Saudita da vida? Bom, então vamos lá.
Gá, essa é uma questão que dividiu opinião até entre os pilotos, né? Quem sabe vá dividir aqui também no Paddockcast. Porque o Alonso disse que questão de ultrapassagem tá a mesma coisa, o Magnussen mostrou muita animação. O Gabo bem falou, né? O grid, assim, no começo, assim, no comecinho da corrida, não tinha muita ação ali no meio do grid, né? Porque demorou umas 10 voltas para eles começarem a se espalhar. Antes eram umas 3 no Bahrein. 3 voltas você já tinha todo mundo muito bem definido e aí você corria para ver os pitstops e aí sim aí ia ter alguma alteração na ordem, né? Ontem não. No Bahrein demoraram 10 voltas para tudo começar a se modificar. Eu acho que isso é um bom indicativo. Eu acho que é um sinal de que o regulamento técnico, pelo menos nesse começo, embolou mais o grid. O próprio Magnussen falou algo na linha de que as ultrapassagens elas não estavam mais fáceis, né? Elas estavam melhores. Eu acho que tem uma diferença nisso. Existe uma questão que a Fórmula 1 trabalhou toda de reduzir o ar sujo despejado por cada carro e aí você permitir que eles sigam uns aos outros com mais facilidade. Isso não significa tornar ultrapassagens mais fáceis. Significa colocar os pilotos em uma posição melhor de ultrapassagem. Isso a gente de fato pôde ver. As disputas foram quentes, foram mais prolongadas em diversos pontos da pista. Ainda assim, eu recomendo cautela, digamos assim. Porque eu acho que a gente vai poder ter essas primeiras conclusões, como vocês falaram, com o mais tardar do campeonato. Esperar a abertura europeia do calendário, né? Em Imola, a gente agora tem essa corrida na Arábia Saudita, na Austrália, que geralmente não são corridas tão atraentes. Imola também, Emília-Romagna, é uma pista notadamente difícil de ultrapassar, meio chata nesse aspecto. Então, assim, as equipes notadamente trazem grandes atualizações ao longo do campeonato, né, nessa época da temporada, e acho que a gente precisa ver para tomar qualquer conclusão definitiva. De início, eu posso dizer que eu gostei. Eu gostei, principalmente, acho que a vitrine disso foi a disputa entre o Verstappen e o Leclerc, né? Durante 3 voltas, assim, eles, falando na linguagem popular, se pegaram na pista mesmo, diversas ultrapassagens, o Verstappen ultrapassava, o Leclerc dava o troco. Enfim, foi bem legal de ver. E acho que isso é um sinal positivo de que o Ross Brown e todo o corpo técnico da Fórmula 1 acertou a mão nesse novo regulamento. E para você, Gabo, já é hora de aposentar a DRS ou vamos com mais calma nessa hora? Acho que é importante ter um pouco mais de calma assim, a respeito do DRS, mas é fato de que ele mudou bastante, a influência dele, pelo menos no Bahrein, ela foi muito reduzida, né? A gente não via gente com o DRS executando ultrapassagens com tanta facilidade quanto no passado, né? Acho que a própria disputa Verstappen-Leclerc dá um indicativo disso, né? Acho que se o Verstappen, no ano passado, mesmo com o Leclerc tendo um carro mais rápido, eu não sei se o Verstappen, eu acho que o Verstappen conseguiria talvez se manter à frente e tudo mais, enfim. Eu acho que por enquanto a gente precisa segurar um pouco o freio a respeito do DRS, porque ele tem tido sua importância, mas no Bahrein a gente viu a importância dele bem reduzida, né? Então, aguardar como vai ser isso em outros contextos, né? Em outras situações, em outras pistas de características diferentes, não pistas tão velozes quanto o Bahrein e tudo mais. Mas com certeza a primeira impressão que esse novo regulamento passa é bastante positiva, né, a respeito das disputas, do quanto que os carros estão gerando turbulência, quanto os carros estão tendo mais facilidade para perseguir uns aos outros. Acho que esse é o grande ponto positivo de tudo isso. Segunda parte da nossa pergunta geral de primeiras impressões sobre o novo regulamento, Fê, é relacionado ao que a gente viu de equipes, de distribuição de pilotos na pista. Você enxerga o pelotão mais equilibrado que nos últimos anos, no começo da temporada, ou você acha que meio que tá a mesma coisa, só que mudaram as equipes, mas as distâncias são as mesmas? Gá, sendo bem sincero, eu acho que é um pouco dos dois. O pelotão de fato me pareceu mais embolado, né? A Haas surgiu aí como o melhor do resto, entre aspas, com o Magnussen em quinto colocado. Antes dele só as 2 Ferraris e as 2 Mercedes. E como eu tinha dito no meu comentário anterior, para mim a demora para o grid se espalhar meio que comprova isso, que de fato o pelotão intermediário tá mais embolado. Até separei um dado aqui antes do programa começar, só para demonstrar isso, que a diferença de segundo, né, na linha de chegada entre o quinto e o 10º colocado foi só de 9 segundos. O que eu acho que atesta essa minha percepção, entendeu? Até o fim da corrida, claro, tem diversos fatores que entram nesse balaio, pit stops, estratégia de corrida, enfim.
Mas ainda assim, acho que dá para dizer que o pelotão está mais embolado. Ao mesmo tempo, você mencionou troca de ordens do grid, isso também me parece muito claro. E talvez os dois fatos estejam interligados, né? Mas assim, Haas ressurgindo, McLaren e Aston Martin caindo, a grande decepção para mim desse GP foi a McLaren, sem dúvida. A Williams decepcionando também. Eu acho que tá muito claro que o grid, por conta desse regulamento técnico, por conta das novas regras, se alterou. E eu acho que isso é até uma ordem natural. Quando você deixa todo mundo muito mais parelho num bolo intermediário, quando o pelotão de equipes que não estão alçando a título, não estão alçando a grandes coisas, fica mais perto um do outro, qualquer deslize se mostra fatal. E eu acho que nas próximas corridas isso vai se mostrar. Eu não creio, pelo menos uma percepção pessoal minha, eu não creio que Williams, McLaren, Aston Martin, enfim, sejam sempre as 3 últimas equipes do grid. Assim como também não creio que Haas e Alfa Romeo, que tiveram desempenhos impressionantes no Bahrein, sempre terão desempenhos impressionantes. Mais tarde a gente vai falar disso, né, das unidades de potência, mas só para dizer que, assim, a ordem do grid mudou, é um fato. Não acredito que isso vai ser uma tendência nessa exata ordem para todas as corridas. E para mim os dois fatos estão interligados. Acho que o pelotão estar mais embolado acarreta nessa mudança de ordem das equipes. E aí, Gabo, como é que você enxerga a distribuição de equipes e pilotos nessa primeira prova, classificação e corrida que a gente viu no ano? Bom, eu acho que, assim, falou-se muito sobre a questão de equilíbrio, né, e eu acho que como a Fórmula 1 em nenhum momento da história dela foi necessariamente equilibrada, né, as pessoas às vezes falam muito das eras dominantes, né, mas elas falam do passado como se fosse também um cenário, assim, de Fórmula E, de Indy, que são categorias que você tem uma rotatividade de vencedores muito grande, né? Quando há uma grande rotatividade é que vem a novidade, né? É raro você ver uma temporada da Fórmula 1 que tenha mais de 5 vencedores diferentes. E eu acho que nesse início a gente vê que as equipes de grande orçamento estão na frente, que são Ferrari, Red Bull e Mercedes. A questão da gente discutir o quanto uma está na frente da outra, o quanto uma é mais favorita que a outra, mas a realidade as equipes, o teto orçamentário não teve tanto impacto ainda para juntar todo mundo. Então, por isso a gente está vendo Ferrari, Mercedes, Red Bull em um patamar um pouco acima. Mas deu para ver como o pelotão intermediário conseguiu se aproximar um pouco, né? E especialmente da gente ter o Magnussen se segurando com a Haas por algumas voltas à frente de uma Mercedes e de uma Red Bull, da gente ver, por exemplo, também o próprio jeito que outras equipes se desenvolveram ali no pelotão intermediário e outras acabaram decaindo. Então essa que foi a grande mudança, né, por enquanto. Mas acho que conforme o tempo for passar, acho que dá pra gente imaginar que algumas equipes vão chegar um pouco mais próximas desse pelotão da frente, sonhar eventualmente com um pódio, ir numa situação muito circunstancial como uma vitória. Eu acho que parece um pouco mais equilibrado, não parece tão desigual como estava no ano passado, né? Ano passado a gente, especialmente em toda a era híbrida, né, que a gente viu sempre a Mercedes muito dominante, e aí no ano passado teve a Red Bull, tiveram alguns momentos que a gente teve a Ferrari tentando brigar, mas enfim, hoje parece que esse grupo, esse pelotão da frente não parece necessariamente um clubinho exclusivo que ele vai se repetir toda vez. É claro que, assim, Ferrari, Red Bull e Mercedes são as grandes equipes, tem os melhores pilotos ali, né, tem duplas muito fortes, então eles vão estar ali com constância, mas não acho que é um pelotão necessariamente totalmente impenetrável, como parecia no passado. Muito bem, Gabo. Vou continuar com você, então, para a gente começar a mergulhar nas equipes. Gabo, qual o tamanho do buraco que a McLaren se enfiou? Olha, é um buraco grande que a McLaren se enfiou, porque eu acho que de todas as equipes parece que é a que mais errou a mão do carro, né? Mais até do que a Williams, né? Porque acho que a Williams ela não dá nenhum motivo para a gente esperar alguma coisa dela, né? Então a McLaren tem isso, é uma equipe que estava numa ascensão nos últimos anos, desde que trocou os motores Honda, né? E se livrou dos motores Honda e também trouxe o Andrea Seidel, né? Eu ia jogar isso nas costas do Alonso, mas talvez não seja tão justo, mas quando sai o Alonso, sai o Eric Boulier e sai a Honda, a McLaren teve ali um reinício na Fórmula 1 e se consolidou nos anos mais recentes, né? Então foram 2 anos sendo a quarta força e 1 ano sendo a terceira força, né? E de repente eles parecem ter perdido muito a mão do carro.
Claro que o motor Mercedes parece ter uma influência nisso, mas ao mesmo tempo as reclamações que a gente tem visto, tanto do Norris quanto do Ricardo, são de um carro que eles estão surpresos que eles conseguem completar a corrida, né? E essa é uma situação muito preocupante. Eu acho que de todas as equipes que começam mal 2022, a McLaren com certeza que mais começa com cara de que não vai sair dali, de que é um trabalho muito perdido e tem que pensar no ano que vem já. Porque tem um problema de freio, né? Que é um negócio muito crônico, que é um negócio que é difícil de você resolver. A quilometragem na pré-temporada não foi das melhores, especialmente no Bahrein. E passar uma corrida, um time que a gente achava que era a terceira força destacada no ano passado, em determinado momento, que a gente achava que estava mais próxima da Red Bull e da Mercedes do que da Ferrari, de repente está se degladiando lá pelo 15º lugar com o Nicolas Latifi e com os carros da Aston Martin, é um cenário muito preocupante. Fê, já que o Gabo citou as clientes da Mercedes reclamando desse motor esquisito que começou 2022, Aston Martin e Williams começaram mal, hein? Muito mal. Muito mal, Gá. No Bahrein, das equipes que tem esse motor Mercedes, só a própria Mercedes pontuou. Williams, Aston Martin, McLaren, elas saíram zeradas do circuito de Sakir. O Mike Crack, né, que é o chefe de equipe da Aston Martin, reclamou. O Hülkenberg, que caiu de paraquedas no GP do Bahrein, reclamou. Mas a Mercedes disse que o problema não está no motor, está falando, né, da própria equipe alemã, que o carro ainda tem muito arrasto aerodinâmico. A McLaren, o Gabo já dissecou muito bem, passou por muitos outros problemas, tem esse problema crônico do freio, que já tinha se mostrado até nos testes de pré-temporada no Bahrein. Então acho justo a gente aguardar para ver se é uma questão da unidade de potência da Mercedes ou se Aston Martin e Williams erraram a mão no novo regulamento. E já que você me perguntou das duas últimas, foram muito mal mesmo. Me impressionou que Latifi ficou 1 segundo atrás do Albon na classificação, foi eliminado no Q3, né? Largou em último. O Stroll, a mesma coisa, largou atrás do Hülkenberg, que ficou sabendo em cima da hora que ia participar da corrida. E assim, na corrida, de fato, na etapa, o Hülkenberg só tomou ultrapassagem do Stroll porque ele errou ali o ponto de freagem na curva 1, senão ainda ia ter uma briga boa entre os dois. Então, assim, mais do que errar a mão no regulamento, Williams e Aston Martin não tem uma dupla muito boa de pilotos, né? Falo isso muito mais por Latifi e Stroll do que por Albon e Vettel. E acho que isso faz a diferença em um midfield, né, num pelotão intermediário muito mais apertado, que era o que a gente já estava falando. Agora sim, um desempenho muito ruim mesmo das duas. A Williams, o Gabo bem falou, eu adorei quando ele falou isso, a gente já não espera muita coisa. Então, menos mal. Mas McLaren e Aston Martin, que vieram com grandes expectativas, a McLaren foi terceira colocada nos construtores em 2020, brigou com a Ferrari em 2021 pelo mesmo posto. Aston Martin cheia de expectativa, tanto que foi pelo projeto que convenceram um tetracampeão mundial, que é o Sebastian Vettel, a se juntar à equipe. Então eu até cheguei a falar isso no briefing pré-corrida. Se eu sou o Vettel e eu estou assistindo isso da minha casa na Suíça, eu fico muito preocupado. Exatamente. Não foi uma apresentação muito convincente de nenhuma das duas, mas acho que para Aston Martin é pior pelas expectativas que foram geradas por lá nos últimos anos. O Gabo, Alpine e AlphaTauri fizeram uma das boas brigas de 2021. Essa briga continua em 2022? E em que setor do pelotão que está essa briga? Bom, eu acho que essa briga vai continuar sim em 2022, mas é difícil apontar necessariamente qual parte do pelotão, porque, como até tinha mencionado no Paddock GP, é difícil você olhar hoje e falar, tipo, a Haas é a 4ª força da Fórmula 1, a Alfa Romeo é a 5ª força da Fórmula 1. Não tem como a gente saber, tipo, essas equipes, por mais que elas tenham ido muito bem no Bahrein, elas não dão indicativo nenhum pelo passado e pela quantidade de recursos que eles têm, de que eles vão se manter ali. Então acho que isso que é o que conforta tanto a AlphaTauri quanto a Alpine, que não tiveram corridas brilhantes no Bahrein, né? O Gasly mesmo, que é um cara que costuma conquistar bons resultados com esse carro, não estava brilhando até o carro dele pegar fogo. O Tsunoda conseguiu salvar um 8º lugar ali, mas não fez nada de chamativo, assim como o Alonso e o Ocon também não chamaram muita atenção ao longo da prova. Mas eu acho que as duas estão num pé de equilíbrio interessante. Acho que tem assim, uma capacidade de investimento muito forte para melhorar o que eles apresentaram até aqui, e também duplas de pilotos interessantes, né? Claro que o Tsunoda não necessariamente começou 2022 brilhante, mas se recuperou, fez a obrigação dele, que era pelo menos pontuar
no caos que foi a corrida, especialmente no segundo pelotão ali. Eu apostaria que Alpine e AlphaTauri podem brigar pelo posto de quarta força, sim. Especialmente porque eu tenho um pouco de dúvida ainda do quanto esses desempenhos de Haas e Alfa Romeo vão ser consistentes até o fim do ano. Muito bem. Ô Fê, aproveitando então que a Alfa Romeo foi citada, faça a defesa da Alfa Romeo. Não precisa fazer a defesa, pode comentar o que você quiser. Esse carro é realmente promissor desse jeito? E quanto que você vê do canhão da Ferrari ajudando esses resultados de Bottas e Zhou? Ô Gá, não vai ser uma defesa, mas eu gosto da Alfa Romeo, acho promissora. Antes de dissecar isso, o Gabo falou do Tsunoda. O Tsunoda foi o único piloto das equipes Red Bull, né, AlphaTauri e a própria Red Bull, que pontuou no Bahrein, quem diria? Carregando nas costas, esperado já. Ah, claro, a gente já sabia disso. Mas falando da Alfa Romeo, o Bottas foi bem, Bottas foi consistente, ele ganhou essa alcunha de, abre muitas aspas, leão de treino, né? Mas, cara, foi um baita final de semana do Bottas, conseguiu um ótimo sexto lugar na corrida. O Zhou foi a surpresa para mim, teve um desempenho muito bom, consistente, chegou em 10º e pontuou, né? Inclusive a gente colocou no site do Grande Prêmio que junto com o Tsunoda ele fez história, né? Só a terceira vez na história da Fórmula 1 que dois asiáticos pontuaram juntos, né? Na mesma corrida. Mas você perguntou do motor Ferrari, do canhão Ferrari. Eu acho que inversamente proporcional à Mercedes, me parece que a escuderia italiana acertou na unidade de potência. Todos os carros, né, com esse motor da Ferrari andaram muito bem no circuito de Sakir, e isso acho que a gente tem que levar em consideração. Eu preguei cautela para falar dos motores Mercedes, né, porque eu acho que pelo desempenho ruim das equipes você tem que sempre levar em consideração outros fatores. Mas quando elas vão bem, como foi o caso da Ferrari, né, a dobradinha, 1-2, a Haas, que teve 5º e 11º colocados, então é uma coisa que inimaginável. A Haas já somou 3 vezes mais o número de pontos do que em 2021 e 2020 somados, na primeira corrida de 2022. Então o VF22 é veloz. E é veloz muito por conta do motor da Ferrari. A Alfa Romeo também. Eu lembro de conversas de que o Bottas deveria, depois que anunciaram que ele ia sair da Mercedes, que o Bottas devia assinar com a Williams, que a Williams tinha mais futuro do que a Alfa Romeo. E tá aí, na primeira corrida, isso já se mostra inverídico, né? Ou pelo menos, se for uma obra do acaso, o que eu não acho ser, já tá valendo, entendeu? Essa é a percepção que a primeira corrida no Bahrein passa para nós, de que o motor Ferrari, consequentemente Alfa Romeo, Haas e a própria escuderia italiana vão muito bem nessa temporada. Então, assim, voltando, né, para sumarizar a pergunta, a Alfa Romeo se mostrou muito promissora. E isso já é uma rajada de ar fresco, né, numa equipe que por tanto tempo lidou com tantos problemas. Então, é legal de ver a Alfa Romeo brigando lá em cima. O Bottas até chegou a falar, e aí eu acho um exagero, de que a Alfa Romeo só não briga com Red Bull e Ferrari, com o resto tá tudo para jogo. Eu vou mais na linha do Gabo. Eu acho que dá para brigar ali pelo posto de quarta, quinta força, o que já é muito para a Alfa Romeo. Não acho que seja algo para se lamentar ou que seja para, entre aspas, se contentar com pouco. Realmente não acredito que seja isso, Gabo. Ô Gabo, no box ao lado da Alfa Romeo, muita festa, muita comemoração, porque a Haas está de volta, a Haas brilhou intensamente com o Kevin Magnussen. E aí eu queria saber de você, esse rendimento que a Haas teve na primeira corrida, já fez mais pontos que nas 2 últimas temporadas, como o Fê lembrou. É efeito Magnussen, efeito motor Ferrari, efeito GP do Bahrein, ou esse carro é bom mesmo? Efeito Magnussen, efeito motor Ferrari e efeito GP do Bahrein, né? Incrível como a Haas ela se dá muito bem no Bahrein. O Grosjean, o melhor resultado da história da Haas é um 4º lugar do Grosjean na Áustria, mas o segundo melhor resultado, que é o 5º lugar, ele já aconteceu 3 vezes no Bahrein. Aconteceu em 2016 com o Grosjean, aconteceu em 2018 com o Magnussen e agora em 2022. Eu acho que assim, o carro da Haas eu ainda tenho um pouco de dúvida, porque é aquilo, quando a Haas andou em Barcelona, a gente viu muitos problemas ali, né? Claro, era um contexto diferente, você tinha um Mazepin, mas teve dia que o carro deu problema, eles deram 9 voltas, né? Ainda estavam sobre o envolto de toda a polêmica, né, a respeito da invasão da Rússia na Ucrânia e tudo mais.
foi um negócio muito caótico. Já na pré-temporada do Bahrein, eles já estavam se apresentando muito bem, e foi o resultado disso na corrida. A gente viu o Magnussen pontuando de forma incrível, e assim, apesar dele ter errado algumas vezes ali nas disputas com o Russell e com o Pérez, né, ele, enfim, salvou um quinto lugar espetacular. A ver como que isso vai ser mantido em outras corridas com características diferentes. Mas é um início excelente da Haas, assim, só com o que a Haas fez isso, ele já acumula mais pontos, não só do que nas últimas 2 temporadas, mas se a gente pegar da metade de 2019 para frente, a Haas também não era uma equipe com muitos pontos e tudo mais, então eles que sempre pregaram bastante sobre a questão de como eles estavam entregando tudo para o próximo carro, aparentemente eles acertaram nesse ponto, mas eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha aí do quanto que eles vão ser capazes de repetir isso em contextos diferentes do Bahrein, porque é muito aquilo, a impressão que o Bahrein passa, você faz um teste no Bahrein, em seguida você já tem uma corrida, ele passa uma impressão que talvez não seja necessariamente a verdadeira, porque nem toda pista vai ser o Bahrein. A gente vai ter agora 5 pistas pela frente, né? A gente vai ter, por exemplo, a pista mais rápida das próximas que estão por vir é a de Jeddah, mas é um contexto completamente diferente, um circuito de rua, é um circuito que o piloto ele precisa ser muito mais cauteloso, não tem necessariamente tantos pontos de ultrapassagem, é uma pista muito mais estreita, apesar de ser uma pista veloz, não sei como eles vão se comportar ali. E se a gente pegar Emília-Romagna, Melbourne, Espanha, todas as pistas de baixa, então eu acho que assim, há motivo para a Haas ficar feliz, há motivo para se empolgar com a Haas, mas eu quero ver essas outras corridas para ver como eles vão se comportar também. Mas de qualquer forma, Kevin Magnussen mais uma vez provando seu valor, e a Haas tem um norte, tem um motivo para achar que o dia vai ter um sol bonito e que as nuvens estão saindo. Muito bem, muito bem. Agora eu vou voltar a fazer as mesmas perguntas para vocês dois, porque chegamos no pelotão principal, né? Chegamos nas principais equipes do grid. Vou começar pela Red Bull, porque apesar do duplo abandono, ela é a que vai ter menos, entre aspas, a nossa atenção aqui, porque não acho que ela esteja nem no extremo Ferrari, nem no extremo Mercedes após a primeira corrida. Mas ela tem coisas a se destacarem, né? Então, Fê, começa com você. O que a Red Bull deixa de primeira impressão? Essa questão da confiabilidade, de ter 2 abandonos, já é uma razão para se preocupar? Gá, eu acho que você resumiu muito bem. A Red Bull é o meio termo. Não é o espectro Ferrari de velocidade, não é o espectro Mercedes de problemas. Deixa, respondendo a sua pergunta, para mim, uma primeira impressão de que o RB18 é um carro revolucionário, com sidepods esculpidos e tudo mais, mas é um carro que visivelmente enfrenta problemas de durabilidade, ou melhor, enfrentou problemas de durabilidade no Bahrein. A questão, né, a Red Bull até lançou uma investigação, foi com a distribuição do combustível, problema na bomba, coisa e tal. E aí vale lembrar, né, a gente contextualizar que justamente por conta desse novo regulamento técnico, a Fórmula 1 quer começar a caminhar, né, para um combustível mais sustentável. Então, esse ano é um combustível diferente, 10% de etanol, aí os outros 90% são de componentes fósseis, aquela coisa e tal. Só que o que me gera preocupação, e eu acho que é uma questão que deve ser levantada, é que a Red Bull avaliou isso depois da classificação no sábado, né? Quando teve um desempenho bom, quando estava tudo certo, tudo ok. E eles não acharam nada. E especificamente olharam a bomba de combustível, né? Então, assim, qual que vai ser? Porque, invariavelmente, questões de confiabilidade surgem, né? O Verstappen, durante a corrida, ele teve esse problema derradeiro que tirou ele do GP do Bahrein a 3 voltas do fim em segundo lugar. Teve. Mas antes, ele já tinha lidado com superaquecimento de freio naquela luta com o Leclerc, que a gente se perdeu ali no meio do... Né, ele falou via rádio. A gente estava tão animado, empolgado com aquela briga toda, né, boa deles, que ele falou pelo rádio que os freios dele estavam muito quentes. Depois teve problema com o volante duro, a barra de direção, ele disse que estava impossível de fazer as curvas em alta velocidade. Red Bull também lidou com desgaste de pneu. O Helmut Marko falou que eles estavam esperando que a Ferrari fosse ter mais problemas de desgaste de pneu do que eles. E foi completamente o contrário. A gente vai falar, né, mais tarde da F1 75. Só que a Red Bull visivelmente sofreu muito mais com desgaste no deserto bahreinita do que a Ferrari. Então me parece que o RB18 e a Red Bull em si é um diamante a ser lapidado. É um carro que tem muito potencial, mas precisa de reparos. E para mim,
precisa de reparos para confirmar esse status de segunda força, porque está atrás da Ferrari e está visivelmente atrás da escuderia italiana. Então, assim, questões a ver. É um carro que a Red Bull pouco fez, né, simulações de corrida durante os testes de pré-temporada, não apostaram tanto nas sequências longas, né? Foi um time que também rodou uma quantidade legal de voltas, mas que não teve esse tipo de estratégia. E talvez isso tenha se mostrado como um malefício agora no Bahrein, porque realmente foi um problema que a Red Bull não antecipava, e eu acho que isso é o pior, entendeu? Quando você vê a Mercedes, que já espera lidar com problemas, qualquer coisa acima é um tiro pro alto, entendeu? É uma coisa a se comemorar. Agora, quando você não espera o problema e ele acontece, questões a se levantar. Ainda mais com pouco tempo pro GP da Arábia Saudita, né? Que já é nesse final de semana. Pois é, Gabo, e aí, pra você? Como é que tá a situação da Red Bull? O que foi a primeira impressão que ela te passou no carro? E se você se preocupa com esses problemas que eles tiveram durante a prova? Eu acho que a primeira impressão é uma impressão boa. Eu acho que é um carro que é capaz de brigar pro título, né? Enfim, vai se degladiar ali com a Ferrari nesse começo de temporada, né? E, enfim, é o cenário de hoje. Não dá pra gente chegar e apontar pra Mercedes ou coisa assim, né? Que a Mercedes vai entrar nesse momento agora na briga. Então acho que a Red Bull tem capacidade de brigar por vitórias. Acho que tem sim um carro para brigar lá no topo. O problema foi que essa questão da confiabilidade pegou, até por ser um negócio muito besta, né? Da gente ver, com o fluxo de combustível, assim, parece um erro. Não é o tipo de erro que a gente vê de equipes grandes, né? Da gente ver um problema do combustível parar de ir para a unidade de potência e tudo mais. E acho que esse é o lance que preocupa, mas ao mesmo tempo não me parece a coisa mais difícil do mundo de ser resolvida. Mas é aquela coisa, você está começando o campeonato com 26-0, pelo menos olhando para o lado do Verstappen, claro, não acho que o Pérez é um piloto que vai disputar título. Inclusive eu acho que com a Fórmula 1 equilibrada, o Pérez vai sofrer cada vez mais, porque por não ser um piloto do mesmo nível, né, ou não do mesmo nível e que não tem o potencial de alcançar o mesmo nível que o Verstappen tem hoje. Mas, tu começar um 26-0 é uma situação muito complicada de qualquer forma, né? E a sorte da Red Bull é que eu não acho que a Ferrari necessariamente vai emendar 6 vitórias no começo do ano. Se isso acontecer, aí complica para a Red Bull. Mas pelo fato da gente imaginar uma briga muito mais aberta em 2022, esse problema do 26-0 vai ser um pouco reduzido, mas é o tipo de falha que, para quem tá brigando pelo título, não pode acontecer. A Red Bull vai ter que ter uma sequência aí de, sei lá, faltam 21 corridas pro campeonato acabar, vai ter que ter umas 15 impecável para tentar reduzir os danos do que aconteceu no Bahrein. Muita gente não quis dar palpites antes da temporada começar, mas a maior parte dos palpites que a gente viu indicavam o Verstappen como principal favorito ao título e, eventualmente, a Red Bull favorita ao Mundial de Construtores. Fê, esse palpite continua de pé ou você acha que deve ser repensado? Gá, para mim não. Para mim o palpite não continua de pé. E aí podem dizer que é cedo, que só teve, né, um GP para conta. E é verdade. Olhando por esse lado, eu acho que cautela... Toda cautela é boa, né? Tem um problema na Ferrari na corrida da Arábia Saudita, o Verstappen ganha, como o Gabo falou. Ferrari abriu 26-0 e o Verstappen vai lá e empata, ou coloca um 26-25. Mas, ainda assim, olhando a longo prazo, eu acho que a Ferrari tem um carro muito bom e uma dupla de pilotos ótima. Como o Gabo bem falou, eu não acho que o Pérez vai competir por coisas grandes. Ele vai competir para ajudar a Red Bull a conquistar o Mundial de Construtores, a ter um bom desempenho. Mas título, eu acho que ele não mira isso, não visa isso. A Ferrari não, a Ferrari tem uma dupla ótima, que, claro, é a Ferrari, é a equipe que mais definiu hierarquia de pilotos na história da Fórmula 1, e por enquanto não, por enquanto o Binotto fala que os dois estão em pé de igualdade. Não tem essa. O Sainz vai competir com o Leclerc vai competir com o Sainz sem ordens. Por enquanto, né? Tá tudo muito bonito até agora. Mas assim, em teoria, os dois brigam por título. O Sainz eu não acredito que vá simplesmente abdicar da briga pelo título em prol do Leclerc, apesar do Monegasco ser o queridinho da escuderia italiana, né? Mas, voltando à questão central, a F175 é um carro rápido, é um carro que a Ferrari acertou em cheio, né, no regulamento, e diferentemente do carro da Red Bull, do RB18, se mostrou um carro muito confiável e muito durável,
né? A Ferrari andou muito nos testes de pré-temporada, e quando eu digo andou muito, não é de rapidez, de velocidade, é de quantidade de voltas mesmo, né? Tanto o Sainz quanto o Leclerc conseguiram muita experiência, conseguiram testar diversos estilos de pilotagem no carro, então acho que essa experiência conta. Além disso, Leclerc e Sainz nessa dobradinha, nesse 1-2, confirmaram o potencial da dupla e o potencial da Ferrari. Então, para mim, a briga em 2022 é entre eles, com o Verstappen surgindo como uma terceira via, e dependendo dos problemas que a Red Bull solucionar ou não, aí sim despontará o título, porque capacidade ele tem, afinal de contas é o atual detentor do título de pilotos. Eu acredito que o panorama não é mais de Red Bull favorita, né? Mas eu ainda acredito que eles vão conseguir arrumar o carro ao longo da temporada e aí então se consolidarem como segunda força do grid. Esse é meu palpite. Mas a briga não sai dos dois. Ferrari, Red Bull, Leclerc, Sainz e Verstappen. E aí, Gabo, você concorda que o Verstappen perdeu o favoritismo, a Red Bull perdeu o favoritismo, ou você ainda quer esperar mais umas provas? Eu ainda quero esperar mais algumas provas, apesar da primeira impressão ferrarista ser muito boa e a primeira impressão taurina não seja das melhores, né? Mas a gente tem que lembrar que o Verstappen é o atual campeão do mundo e eu acho que é um cara que quando ele teve uma oportunidade de brigar pelo título, ele se portou muito bem o tempo inteiro, né? Claro, foi um ano que tiveram alguns momentos ali polêmicas à parte, né? A Jeddah à parte, eu achei que o 2021 do Verstappen foi muito maduro. E não é como se fosse uma situação onde ele chega em 2022, por ele ter o título mundial, ele está pressionado e tudo mais. Tipo, cara, não é como se o Verstappen tivesse construído um legado na Fórmula 1, sabe? Então não acho que ele tem necessariamente essa pressão, e acho que em outros momentos de suportar pressão ele acabou contornando bem, que acho que foi o ano passado. Ano passado era um ano que para mim ele estava mais pressionado que esse. Então eu ainda vou ter um pouco de calma, até porque a gente vive uma certa maldição da primeira corrida aí, né? Que desde 2017, todo mundo que vence a primeira corrida não conquista o título, né? Isso sem contar outros casos clássicos, pô. Quem não se lembra de Giancarlo Fisichella vencendo a primeira corrida de 2005 e, enfim, nem passando perto de sonhar com o título. Teve também, foi roubado, né, aquele ano. Isso, teve, sei lá, também o Coulthard em 2003 ganhando a primeira corrida do ano, e no resto do ano o Coulthard não fez absolutamente nada. Enfim, tem vários casos, né? Então, ainda mais num cenário assim de troca de regulamento e tudo mais. Tipo, claro, eu não tô dizendo que o Leclerc é um cavalo paraguaio ou coisa assim, eu acho que ele vai brigar pelo título mesmo. Mas por enquanto eu não tiro o favoritismo da mão do Verstappen, não. Muito bem. O Fê, mudando agora para Mercedes, né? A Mercedes me parece num estágio bem diferente da Red Bull. A Mercedes chegou ao Bahrein sob desconfiança, mas saiu de lá com o pódio. Esse é o copo meio cheio. O copo meio vazio é que ela tomou meio segundo na lomba na classificação e na corrida foi mais do que isso, né? Diz a Mercedes que foi entre meio segundo e 1 segundo em ritmo para a Ferrari e para a Red Bull. Qual o nível do sinal de alerta por ali? Ô Gá, já que a gente falou de Mercedes, me permita falar do ex-membro da Mercedes, Valtteri Bottas, que o Gabo levantou essa questão da sina do primeiro vencedor. Como não lembrar que em 2020 e 2019 o Bottas ganhou a primeira corrida e absolutamente ninguém esperava que ele fosse competir pelo título de forma 100% integral. Tinha um ou outro esperançoso que não aguentava mais ver o Hamilton ganhando, que falava, não, esse ano o Bottas vai competir de igual para igual. E a gente viu como é que foi, né? Em 2020, principalmente, que o Hamilton nadou de braçada. Como você bem falou, gosto agridoce na Mercedes para mim. Pódio improvável, caiu no colo do Hamilton, né? Eu não acho exagero falar que caiu no colo do Hamilton, porque a 3 voltas do fim ele estava em 5º lugar, e assim, ele estava legal em 5º lugar, né? Que ele estava almejando por coisas maiores. Aí vem o problema do Verstappen, aí justamente por ser um problema que o Pérez também enfrentou nessa distribuição do combustível, o Pérez começou a andar bem mais devagar, o que permitiu o Hamilton chegar junto ali, chegar na cola, e talvez ele até não fosse ultrapassar o Pérez, eu acredito que não iria. Mas caiu de bandeja. Na primeira curva da última volta, o Pérez roda e o Hamilton consegue esse pódio completamente improvável, mostrando que ele de fato é #blessed, né? O abençoado Lewis Hamilton. Agora, como você falou, foi um resultado fantástico para a Mercedes. Foi um resultado fantástico. Mas a equipe alemã está numa distância segura com relação ao resto do grid. Porque, para mim, está bem atrás em termos de pura velocidade da Ferrari e da Red Bull, mas está à frente do restante das equipes.
Então é sinal amarelo. Sinal amarelo. A gente gosta de frisar que o resultado da Mercedes foi bom. O desempenho não necessariamente. Porque justamente como você falou na tua pergunta, está muito atrás em termos de tempo, de tabelagem mesmo de tempo, com relação à Red Bull e à Ferrari. Tem muita coisa para correr atrás, tem muito prejuízo. O Toto até falou antes da corrida que a Mercedes está uns 5 ou 6 problemas atrás dos líderes. Isso é muita coisa para você lidar nesse começo de temporada. Então, assim, me parece que o resultado no Bahrein garante que a Mercedes vai ter mais segurança para trabalhar tranquila nesses upgrades que o W13 invariavelmente vai ter. E parece que em Imola, né, nessa abertura da temporada europeia aí, da Fórmula 1, parece que muitas atualizações vão vir no carro da Mercedes. É esperar para ver. Eu não acho que briga por título, eu acho que briga para, o quanto possível, diminuir a distância para a Ferrari e a Red Bull e aí se consolidar em terceiro. A partir dessa consolidação em terceira, né, como terceira força, que a Mercedes tanto frisa internamente, é a terceira força. Você observa isso nos discursos do Russell, do Hamilton, do Wolff. Então, assim, eu acho que a Mercedes briga por isso. Quem sabe, na segunda parte da temporada, aí sim, possa ser uma postulante ao título. Mas acredito que nesse primeiro momento o gosto é agridoce na Mercedes. E aí, Gabo, qual o nível de alerta que a Mercedes precisa acionar e se já é momento de pensar só em vaga na Libertadores mesmo? Eu acho que a Mercedes teve um desempenho preocupante no Bahrein, né, pelo tanto que ela não conseguiu ser competitiva contra Ferrari e Red Bull, né, então nem o fato de tanto o Hamilton e o Russell serem grandes classificadores, né, impactou muito no grid final. E assim, o Hamilton só ameaçou ali o Pérez porque é o Pérez, né? Enfim, o Pérez eu acho que ele não tá no mesmo nível para ser eu acho ele um ótimo piloto, mas não com teto para ele poder brigar por coisas maiores na Fórmula 1. E tá tudo bem com isso, tá ligado? Tá de boa o Pérez ser esse cara. Mas, de qualquer forma, eu acho que a Mercedes precisa esperar um pouco as próximas corridas, especialmente ver como vai lidar em corridas em pistas de baixa, né? Porque o grande lance é que, assim, a gente tem que lembrar que a Mercedes foi a mais rápida da pré-temporada em Barcelona, né? E, novamente, que é a mesma coisa que eu falei da Haas, tipo, você faz um teste no Bahrein e você já tem uma resposta no Bahrein, é uma coisa, mas não é toda pista que é o Bahrein. A gente vai encarar pistas de características muito diferentes e aí a ver como que a Mercedes vai se comportar dentro dessas pistas, porque quando a Mercedes teve uma pista mais travada, mais de baixa, como o caso da Catalunha, ela foi mais rápida. Então, talvez seja isso, né? A gente já viu que o motor, por exemplo, tem uma deficiência até pelo que a gente viu dos clientes. Então, talvez exista um contexto das próximas corridas onde a Mercedes pode performar melhor. Então, por isso, eu ainda não ativaria esse alerta ainda, mas com certeza é muito preocupante você começar um ano atrás das suas rivais, especialmente que eu falei que, pô, beleza, nem toda pista é o Bahrein, mas muita pista vai ser o Bahrein. Muita pista você tem Baku, que é uma pista de alta, você tem Silverstone, com uma pista que o motor fala muito alto, Áustria, ou Ricard também é uma pista de longas retas. Então, como que a Mercedes vai se portar nesses contextos? Né? Essas pistas fazem parte do calendário também. Então, ainda acho que a Mercedes precisa dar algum tipo de resposta primeiro nas pistas de baixa, para a gente ver até que ponto eles estão tão atrás e são tão não competitivos como eles foram no último fim de semana. Ô Fê, a gente não está acostumado a ver a Mercedes começar, pelo menos na era híbrida, a temporada tão mal. A gente meio que experimentou essa sensação ano passado, em que a Mercedes claramente começou o ano atrás da Red Bull. Só que ela começou o ano atrás e foi pontuando mesmo assim, foi vencendo corrida mesmo assim, e uma hora a gente sabia que ela ia se encaixar, até que ela se encaixou e o campeonato foi decidido na última volta do campeonato, entre o Hamilton e o Verstappen. Você acha que 2022 passa a sensação de que isso vai acontecer de novo, que é questão de tempo para a Mercedes achar a fórmula mágica e solucionar seus problemas, ou dessa vez o buraco é mais embaixo? Gá, eu acho até que o retrospecto da Mercedes é que causa essa impressão de que logo eles vão achar o jogo. Como você bem falou, em 2021 foi exatamente isso. O Verstappen, muita gente falava que o Verstappen no começo da temporada estava, abre aspas, desperdiçando ponto. E até mesmo essa frase mostra que a Mercedes viria a ameaçar mais tarde naquela temporada, naquele ano, que foi o que se comprovou. Porque você não desperdiça ponto se o seu rival não se oferece um perigo, não se oferece uma ameaça.
Então, assim, para mim, respondendo a sua pergunta, parece questão de tempo. É como eu sempre digo, um time octacampeão mundial e o piloto heptacampeão, conquistando 6 títulos na equipe, né? Para mim, esses caras sempre vão ter o benefício da dúvida. E eu acho que, na verdade, o buraco é fundo o suficiente. Ele não é tão fundo para você simplesmente falar que a Mercedes não vai competir por nada esse ano e ponto, acabou, não tem título, é Ferrari e Red Bull. Não acho isso. Eu acho que o buraco é sim fundo o suficiente para as pessoas abandonarem esse discurso de a Mercedes está escondendo o jogo. E eu falo pessoas porque esse discurso parte também dentro do grid, não é só dos fãs, né? Não é só de quem acompanha a Fórmula 1. O jogo da Mercedes está bem claro, é esse. Eles vão melhorar o desempenho do W13? Fato. É um carro completamente ousado, fora da casinha. Não mostrou esse carro na Catalunha, mostrou no Bahrein, e a gente já estava nessa expectativa, né? Um carro que quase não tem side pods, são entradas laterais muito finas, muito menores. Então, assim, a aposta é alta. Quando a aposta é alta, o risco também é alto. E a Mercedes está pagando isso nesse começo da temporada. E eu acho que é um risco que eles estão ok, entendeu? Porque talvez o potencial do W13 seja maior do que o potencial da F175 e do RB18. Não tem o limite orçamentário grande para correr atrás, né? A gente falou aqui, o regulamento técnico prevê esse teto de gastos menor em comparação às últimas temporadas. Mas ainda assim, eu confio nesse desempenho da Mercedes. Foi até o chefe da AlphaTauri, o Franz Tost, que ele falou assim, se eles acertarem o jogo, se esse modelo de carro do W13 quase sem side pods der certo ao longo da temporada, não tem como ninguém correr atrás, justamente por conta do limite orçamentário. Então assim, Gá, é esperar para ver, mas para mim parece questão de tempo que a Mercedes vai arrumar a casinha e aí sim a gente vai ter 3 equipes brigando por coisas maiores na Fórmula 1. O Bahrein mostrou que por enquanto são 2, mas como o Gabo está ressaltando muito bem durante esse Padocast, é muito cedo, é o Bahrein. Outras pistas não serão o Bahrein. Então acho que a gente tem que esperar para ver. Gabo, tirando esse fato que você já citou bem, né, de que são pistas com características diferentes, que a gente vai ter uma sequência agora de pistas diferentes do Bahrein, mas pensando numa Mercedes constantemente rápida, você acha que pode acontecer ainda em 2022 ou já é um buraco fundo tipo McLaren, assim? Eu acho que dá para recuperar. Eu não acho que é o buraco que a McLaren se meteu, porque aí já é um negócio muito pior, né? A McLaren hoje parece ser o segundo pior carro do grid, só atrás da Williams. E um carro que é bastante problemático. Eu não acho que é o caso da Mercedes. Eu acho que a Mercedes pode ter errado algumas coisas, ficado para trás em algumas coisas, mas ainda é a terceira. E ainda é a Mercedes. É uma equipe que a gente já viu em outros contextos ela se recuperar e, enfim, e voltar, né, pro topo. A gente viu no ano passado um carro que era bastante problemático no começo, melhorar bastante, e no fim do ano, para mim, não tem nem dúvida de que a Mercedes tinha o melhor carro da Fórmula 1 ali nas corridas finais, especialmente por causa do motor e tudo mais. 2017 e 2018 também foram anos onde a Mercedes começou perdendo para a Ferrari começou melhor, mas ao longo do campeonato a Mercedes evoluiu bem ao ponto também de terminar aqueles 2 anos de forma bastante dominante. Então a Mercedes ela tem um histórico de, mesmo quando ela não começa necessariamente arrasadora, como ela foi em 2019, como ela foi em 2020, ela dá indícios de recuperação. Talvez, dependendo do ponto que a Mercedes recuperar e do ponto que Ferrari e Red Bull estiverem dividindo as vitórias, porque, por exemplo, se a gente pensar no ano passado, era um carro problemático, mas o Hamilton venceu 3 das 4 primeiras corridas. Talvez isso não vá se repetir, porque hoje você tem concorrentes mais sólidas, e aí talvez não tenha o tempo hábil para você se recuperar e brigar pelo título, e colocar o Hamilton na boca do título de novo. Mas eu acho que há sim margem para recuperar e eventualmente buscar, quem sabe, um segundo lugar entre os construtores. Eu acho bem possível. Bom, nossa reta final tinha que ser com ela, sim, com a Ferrari. E a pergunta é bem direta, começando com você, Felipe. É para empolgar? A campeã voltou, pintou a campeã? Empolgou? Ao melhor estilo Paulo Nobre? Não, brincadeiras à parte, é para empolgar, Gá. O Binotto fez uma contenção na euforia, né? Claro, a Ferrari está numa maré de má sorte tão grande que eu também faria, calma, né? O famoso torcedores calma, né? Mas o próprio chefe da equipe admitiu que a meta para a temporada é o primeiro lugar. Então, assim, se o discurso interno é esse, com o carro que tem, com os pilotos que tem, né? Uma dupla muito boa, eu particularmente não vejo motivo
para o torcedor ferrarista não estar empolgado. Sobre pintar campeã, é cedo para julgar. Mas assim, é legal notar que se a Red Bull for mesmo a grande rival para a temporada, né? O Gabo falou que a Mercedes pode concorrer a esse segundo posto, e eu concordo plenamente. Se a Red Bull for mesmo a grande rival para a temporada, a Ferrari já abriu 44 pontos de distância. Né? 26 do Leclerc, primeiro colocado e volta mais rápida, e 18 do Sainz por ter sido segundo. Então assim, é uma pontuação que, claro, obviamente dá para tirar. Mas você tem que remar, você tem que correr atrás. Não é tão simples, até porque, na minha opinião, a Ferrari vai continuar pontuando ao longo pontuando com contundência, né, claro, ao longo da temporada. E pelo que aparenta, vai continuar ganhando corrida. Então, já abre uma margem muito boa com relação à Red Bull, que teve esse infortúnio, esse grande prejuízo, né, de ter 2 abandonos na mesma corrida. Que, de novo, eu não acho que vai voltar a acontecer. Então também não é um cenário de terra arrasada pro lado dos taurinos, né, dos energéticos. Mas assim, eu acho que a Ferrari vai continuar pontuando, é para empolgar. E se não dá para falar ainda que pintou a campeã, porque seria muito cedo e não seria justo, né, com ninguém, acho que dá para dizer sim que a Ferrari briga por coisas muito maiores do que brigou em 2021 e principalmente em 2020, que tinha um carro muito ruim. O Gabo, acabou a brincadeira com Leclerc, Sainz e Miguel Ángel Borja. A Ferrari vai empilhar títulos? Não, né? Especialmente se tiver Miguel Ángel Borja, é mais fácil errar as oportunidades que tiver do que necessariamente conquistar. Mas, enfim, eu acho que é um início muito positivo da Ferrari até aqui, porque é aquela coisa, muito se falou na pré-temporada, né, de, a Ferrari tá andando bem, mas quero ver na corrida. Bem, foi lá na corrida, ganhou e meteu 1-2. Então é um cenário positivo e é um cenário que dá para se animar. Até também pelo que a Ferrari já tinha mostrado antes em Barcelona, já tinha se portado bem ali, e aí no Bahrein, onde ela só talvez deu o máximo do potencial dela. É claro que assim, ela tem rivais fortíssimas, ela tem uma Red Bull que aparentou estar no mesmo nível, né, mas ali naquelas condições necessariamente do Bahrein a Ferrari esteve superior. Tem uma Mercedes que a gente não sabe se ela vai acordar em algum momento, mas de qualquer forma a Red Bull é uma equipe capaz de entregar um grande desafio para a Ferrari. Mas é um começo muito positivo, não tem como a gente negar isso. Você ganhar, você meter 1-2 logo na primeira corrida. O Leclerc é um piloto, e eles têm 2 pilotos excelentes, né? O Leclerc é um piloto muito maduro, sempre foi um cara muito talentoso. Às vezes a gente pegou no pé dele mesmo, por merecimento mesmo. Acho que em alguns momentos ele teve uma postura assim mais mimada e tudo mais, mas acho que é importante ele ser um cara mimado, né? Acho que todos os grandes pilotos da Fórmula 1 são mimados, e o Leclerc, acho que quando ele ganhou um pouco mais de maturidade, deu para ver que se justifica toda essa postura, né? E tem o Sainz, que é aquele estilo de piloto, um cara que ele tá sempre presente. Acho que é um cara que ainda vai ter que se acostumar a lutar por grandes coisas, né? Acho que é algo que o Sainz se desacostumou na carreira dele, por ele já ter uma carreira quase de 10 anos de Fórmula 1, em que poucas vezes ele brigou por grandes coisas, né? Se a gente lembrar do Leclerc, ele ganhou a Fórmula 2 um dia, ele ganhou a GP3, ganhou a Fórmula 2 no dia, outro dia ele estava na Ferrari disputando vitória. Tem um peso essa experiência, né? Então por isso que eu acho que hoje o Leclerc está um pouco mais à frente, mas acho que o que a Ferrari mostrou até aqui é um desempenho muito bom, e sim, hoje é a grande candidata pelo que a gente viu no Bahrein. O que vai acontecer na Arábia Saudita, na Itália, isso aí a gente debate depois, mas pelo que veio aqui até agora, a Ferrari tem motivo sim para se empolgar. Eu vou mudar um pouco a estrutura da pergunta que eu ia fazer sobre a Ferrari, porque vocês já falaram bastante de como enxergam a Ferrari nesse bolo. Então eu vou pedir para vocês fazerem, começando pelo Fê, mais ou menos escalar como está o pelotão nesse momento, projetando já lá na frente em relação a Ferrari, Red Bull e Mercedes. Então, projetando, Gá, eu acredito que assim, a Ferrari é a primeira força. E como o Gabo bem falou, a gente afirma essas coisas depois do GP do Bahrein. Difícil prever como vai ser daqui para frente, nem todas as pistas vão ser GP do Bahrein, mas é o nosso trabalho analisar isso. E para mim a Ferrari é a primeira força, se mostrou ser a primeira força. O regulamento técnico, ele embolou o pelotão intermediário, mas ele não alterou as 3 equipes mais fortes. Seguem sendo Mercedes, Red Bull e Ferrari, na ordem de 2021. Só que agora com inversão, né? É aquela cartinha do Uno. Porque agora, para mim,
Ferrari, Red Bull e Mercedes. Tá bem claro, pelo que a gente viu no Bahrein, que essa vai ser a ordem do grid. Mercedes nessa primeira parte da temporada, vai brigar contra si mesma para arrumar o próprio carro. A Red Bull, em uma escala bem menor, também, né? Precisa ver direitinho essas questões de combustível e confiabilidade / durabilidade do RB18, mas ainda assim acho que são problemas menos complexos do que os da equipe alemã. Portanto, briga por coisas maiores e tem o atual campeão mundial. Mas a Ferrari, por ter Charles Leclerc, que é um piloto que muito provavelmente já está cumprindo o potencial que era esperado dele na Fórmula 1, de ser esse cara que compete constantemente por vitórias, por pole positions. Inclusive ele tem 10 pole positions e conquistou a terceira vitória da carreira agora. Então tem essa disparidade que eu acho que ele vai correr atrás cada vez mais nessa temporada. Tem o Carlos Sainz, que eu até falei no briefing, ele foi contratado, esse primeiro contrato dele com a Ferrari de 2 anos foi meio que assim, vamos tapar o buraco até o Mick Schumacher amadurecer, e aí em 2023 a gente efetiva o cara. E o Sainz não concordou com as regras desse jogo não, merecidamente, porque tem potencial para cumprir o que ele está fazendo agora, ter esse desempenho sólido, constante, que é o que a Ferrari precisa. Se eles não querem definir um segundo piloto agora, o que eu acho, invariavelmente, que vão definir, porque tem que fazer isso, né? O Sainz se mostra fazendo o jogo duro, entendeu? Então, assim, respondendo a pergunta de novo, Gá, por ter a dupla de pilotos mais forte, por ter o carro mais forte, a Ferrari para mim é a primeira força. Red Bull tem um atual campeão mundial, mas ainda lida com probleminhas, digamos assim. Então, segundo lugar para os taurinos. Mercedes briga com si mesma nessa primeira parte da temporada. Terceira posição. Vamos ver daqui para frente como é que vai ser, principalmente na segunda metade, depois de calendário europeu, como a Mercedes vai trabalhar as questões do W13. Mas para mim a ordem principal do grid está bem clara e é essa. Dos 3 primeiros, né? Claro. Sim. Você concorda, Gabo, ou quer fazer algum reparo na lista? Não, eu concordo, eu acho que é realmente isso, é Ferrari, Red Bull, Mercedes. Acho que conforme o ano passar, eu acho que acho que a Red Bull pode passar a Ferrari. A Mercedes, eu acho que ela vai seguir como terceira até o fim do ano, mas eu acho que vai ser aquela terceira que incomoda, né? Tal como era a Red Bull em 2018, mais ou menos, que tinha com Verstappen e Ricardo ali, terminou aquele ano com 5 vitórias, né? Eu acho um número bom para uma terceira equipe. Então, eu já começo com você a nossa última pergunta, Gabo. O que a gente espera do GP da Arábia Saudita? Você enxerga um cenário parecido com o Bahrein? Ou você acha que a Fórmula 1 começa a arrumar para novas direções? Eu acho que vai ter um cenário um pouco parecido com o Bahrein, ainda por ser uma pista de alta, né? É a pista de rua mais veloz do calendário e tudo mais, a velocidade média da pista é bastante absurda, tanto que é uma pista um pouco mais perigosa, mas ao mesmo tempo acho que ainda é um contexto que vai beneficiar bastante a Ferrari, mas curioso para ver como a Red Bull vai se comportar, né, se a Red Bull vai resolver esses problemas. Ainda acho que a Mercedes vai estar um pouco atrás e acho que com menos chances até do que tinha no Bahrein, então eu vejo a briga mais ou menos nessas duas, mas tem um fator que é muito importante também, que é uma pista bastante caótica, né? A gente lembra como a corrida do ano passado durou 3 horas, porque, enfim, tivemos 2 bandeiras vermelhas e tudo mais, então vai ser curioso ver os pilotos testando os próprios limites, né, buscando ultrapassagem em tal lugar, para ver o quão caótica vai ser essa corrida, né? Corre o risco de ser um GP de Nashville da Fórmula 1, então por isso que eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais bagunçadas. É bom que o horário é bom, né, para isso acontecer. A gente só vai terminar de trabalhar 3 da manhã, tá ótimo, excelente. O Fê, o que você espera do GP da Arábia Saudita? Não, tranquilo, se for 3 horas de corrida de novo, que nem você falou, Gá, vai ser o corujão do Grande Prêmio. Cara, falar primeiro da situação de Jeddah, né? Eu acho importante contextualizar antes da gente chegar em questões de pista, né? A gente noticiou no Grande Prêmio que no começo dessa semana a Arábia Saudita tem sofrido com ataques em instalações de energia. A cidade, né, de Jeddah também foi afetada, uma unidade de distribuição de uma companhia petrolífera pegou fogo, mas até então essa questão não vai influenciar no calendário da Fórmula 1. Mais importante dar o contexto. Dar o contexto também de que o circuito, né, de Jeddah passou por mudanças, o Gabo bem falou do caos que foi ano passado, né? Então, justamente para deixar ele mais seguro, a direção de prova, né, consentiu, e os organizadores deixaram maior, né, o espaço
de muros nas curvas, então tem esses muros agora mais afastados e a tendência consequente é uma corrida ainda mais veloz. Em termos de ser parecido com o Bahrein, eu acho que sim, né? Como o Gabo bem falou, é a pista de rua mais veloz do calendário, também um circuito de alta, então eu espero que seja parecido no Bahrein, se isso significar uma reafirmação de que o regulamento técnico funcionou, no sentido de que eu espero ver muitas ultrapassagens em diferentes pontos da pista e com um pelotão intermediário mais embolado. Estou curioso para ver também essas questões que o Gabo levantou. Acho que a Mercedes vai realmente ficar para trás, né, nessa briga. Agora quero ver como a Red Bull, vai se portar, né, no circuito de Jeddah, se vai conseguir solucionar os problemas de combustível e se a Ferrari vai confirmar a dominância que eu acredito que eles tenham nesse começo de temporada. Acho que tem muitos pontos legais para a gente se atentar nessa corrida na Arábia Saudita. Muito bem, muito bem. Então, fim de semana já chega com a segunda corrida da temporada 2022 da Fórmula 1, justamente o GP da Arábia Saudita. Acompanhem o noticiário no Grande Prêmio, na GPTV. A gente segue com a programação de vídeo sem parar. Seu agregador favorito de podcast também vai ter os nossos principais programas. Quando tem Fórmula 1, você sabe, uma centena de edições do Briefing, sexta, sábado, antes e depois da corrida no domingo. Sigam também o GP2, nosso canal de vídeo com análises de até 5 minutos, sempre lá no GP2. Agradeço demais ao Felipe, ao Gabo, ao Prado, à Central 3 e a todos os amigos que acompanharam o nosso programa até o final. A gente volta semana que vem. Beijo a todos, fiquem bem, tchau.